Olá, bem-vindos ao canal Luz e Gratidão. Sejam abençoados todos os inscritos e aqueles que apenas visualizam o vídeo até o fim. E vamos entender um pouco por que a gente está passando as mazelas que a gente passa hoje de forma individual e coletiva, através de uma visão da minha releitura do livro Exilados de Capela, que é um livro espírita que foi escrito por Edgar Armond, que era um militar, e é um livro de 3 livros. Tá? É uma trilogia que ele escreveu, e nos ajuda a entender o que houve com Capela e o que está ocorrendo com a Terra. E ele, gente, era um militar, um comandante, que nasceu em Guaratinguetá em 1894 e formou-se na Escola de Farmácia e Odonto do Estado de São Paulo em 1926. Teve um problema, se afastou e resolveu dedicar seu tempo à doutrina espírita e deixou essas obras literárias fantásticas que nos faz perceber a evolução de seres e que não estamos só no universo, né? E que existem outras formas de vida espirituais que não necessitam desse corpo que a gente usa. E Hazin, um guia espiritual, disse que, queiramos ou não, com o tempo, a luz se fará nos 4 cantos da terra. Porque Deus fez a luz. Quando Ele criou o mundo, Ele disse: haja luz. E esse ser divino quer a nossa evolução. E apesar de termos faltas de documentos, porque mais de 700 mil volumes escritos, né, que estavam na biblioteca de Alexandria, foi destruída em parte pelos romanos de César, até 47 anos antes de Cristo, e parte pelos muçulmanos no século VIII. Então a gente perdeu muita informação do que houve no passado quando foi destruída essa biblioteca. E esse mundo espiritual Capela, ele faz parte dos mapas zodiacais da Terra, que ele é uma grande constelação, ele é uma grande estrela, na verdade, na constelação de Cachoeira, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. É bíblico. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Jó, capítulo 14, versículo 16 a 17. Ou seja, o grande Consolador é o Espírito, e os Espíritos que nos trazem pela visão religiosa
do espiritismo, do budismo e de outras tantas crenças a existência do espírito. Tanto que Jesus disse que a gente tem que nascer de novo do ventre da nossa mãe. E como que a gente nasce de novo? Reencarnando. Lembrando que a Bíblia foi alterada, não se sabe documentos originais da Bíblia, algumas palavras foram porque o maior feudo é a Igreja Católica, foi a Igreja Católica. E a Revolução Protestante ocorreu por conta da discordância dos textos que estavam ali inscritos desde o Quarto Concílio Papal. Mas enfim, deixa isso para lá. A gente sabe que muitos manuscritos foram achados e estão trazendo à tona grandes verdades, como a necessidade de existir uma religião única, né? Que na verdade as religiões são peças de um grande quebra-cabeça que se encaixam. E pelo que eu li do livro agora, que é uma releitura, é a segunda vez que eu tô lendo Exilados de Capela, toda vez que a gente lê um texto, a gente entende ele de novo, e de novo, e de novo. A primeira raça, mãe da Terra, ela é definida pela tradição espiritual oriental, não foi nem pelo Ocidente, que o homem, naquela época, eram espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos pouco consistentes. Que na verdade o espírito, quando ele encarna, ele precisa de um corpo que o liga ao corpo material, que é o pré-espírito, esse corpo fluídico. Tá? E há uma segunda raça, que é definida pelos espíritos como formas mais conscientes, já possuidoras de mais lucidez e personalidade, sendo ela a raça pré-adâmica, ou pré-Adão. E o que eu li até agora de Exilados de Capela, a gente não mudou nada. A gente só usa sapato, perfume, toma banho, consegue construir casa, mas a gente ainda é tosco. E como nessa época a família só existe pela carne, a sociedade existe pela força das leis, a gente ainda vive em tribos, onde a mais poderosa é o lobo das outras tribos, é a que domina. Ou seja, a gente vive pelas regras de convivência humana. Aí eu lembrei daquela tribo Navarro, que Greg Braden relata no Segredo Antigo de um Modo de Rezar, que diz que a gente tem que escolher qual lobo a gente quer alimentar. Qual lobo interior a gente quer alimentar? O lobo bom ou o lobo ruim? E aí eu pensei, para onde o nosso livre-arbítrio nos leva? Primeiro de forma individual, e depois de forma coletiva, porque a nossa vida é um grande efeito dominó. E qual estrada que a gente percorre? Aquela que quer buscar a luz evolutiva ou a da saciedade dos desejos do corpo? Foi a pergunta que eu me fiz antes de dar continuidade ao livro. Até fiquei pensando, falei, não vou continuar lendo porque é muita informação de novo para um dia só.
preciso acalmar esse fervilhão de perguntas que eu me fiz. Porque a gente vai ter a questão do filho pródigo, aquele que volta ao Pai. A gente vai voltar para Deus. Agora, quando a gente vai ter uma elevação igual a de Jesus Cristo, é outros 500. A gente malemar consegue ter a evolução do monge tibetano. É verdade. Porque a gente vive uma guerra espiritual, né? Igual o desenho da Disney. Tem o anjinho bom e o anjinho ruim. Agora, qual que a gente decide ouvir, dependendo da emoção? Aí eu lembrei do livro, que é um exercício. Lembrei das 108 contas do Japamala, do exercício para você alimentar e tentar mudar o seu padrão vibratório, porque nessa situação que a gente está vivendo, nessa época atual, tá difícil. É muita coisa. É muita coisa para aprender, é muita coisa para absorver, é muita coisa para evoluir. Quanto que a gente passa para evoluir e a gente nem percebe, a gente não se dá conta, na verdade. A gente não para respirar. Se eu sentir, eu penso. Se eu pensei, eu falo. Então, se eu sentir, se eu pensei, se eu já falei. Se for uma coisa ruim, já pequei. Porque vamos pensar, se a gente tá aqui, porque eu creio que Deus não ia ser tão ruim de dar uma única vida pra gente. Porque pensando em quem nasce com problema, seja algum tipo de deficiência física, mental, não teve chance nenhuma, né? Por que ele nasceu assim? Como que ele vai evoluir? Como que ele vai escolher? Por que Deus fez assim? Então tem algumas coisas que a gente começa a se questionar, né? Porque quem quer ter filho e não consegue, em compensação, quem não quer ter nenhum acaba tendo 10, são algumas inconsistências dessa teia vibratória, dessa teia que a gente faz parte. E aí eu acabo pensando, Deus é um cara muito bom. E eu creio que qualquer religião que você tenha, para mim todas as religiões são uma só, por isso que eu respeito e gosto de todas, ele daria várias vidas pra gente. E aí é o que entra. Como que a gente evolui? Sentindo. Porque eu preciso parar para pensar no que eu faço, no que eu falo, no que eu sinto. Porque a minha vida é um padrão. Eu posso evoluir esse padrão. Como eu posso manter esse padrão. Daí eu falei, nossa, agora há pouco eu disse, a gente não mudou nada. A gente mudou. A gente evoluiu na parte tecnológica. Porque na raça mãe, a gente não sabia nem cozinhar. A gente comia fruta. Agora a gente tem fogão.
tem geladeira, constrói edifício. Mas a gente ainda briga porque a minha religião é melhor do que a tua e vice-versa. Pelo menos a gente ouve muito disso. E não existe religião boa ou ruim. Existe crença religiosa. Bom ou ruim é nós. E aí eu entendi a história do lobo interior. Qual que eu quero alimentar? Porque alimentar o lobo mau é fácil. Só você xingar, beber, falar palavrão, fumar, brigar, discutir, falar mal dos outros, julgar. Agora, alimentar o lobo bom é difícil. Primeiro que você tem que orar. E orar é sentir. Bom, mas se você começa a orar pelo menos, você começa mudando o seu padrão vibratório. Você começa respeitando Deus. E aí quando você vai fazendo isso, as coisas vão melhorando, as coisas vão passando e você consegue ver que sua vida tá fluindo melhor, igual um rio. Calmo. Igual um mar calmo, sem tempestade. Agora, quando você não consegue manter esse mar calmo, parece que ele só vai ficando mais agitado. Bom, mas a gente melhorou um pouco espiritualmente, porque antes a gente nem sabia da existência de Deus. Depois a gente consegue acreditar numa existência de um ser melhor, iluminado, mais inteligente, que é extremamente superior a gente e que é nosso Pai. E que a gente continua sendo filhos rebeldes. Porque o mal, gente, ele ronda, ele esgueira. E se você der brecha, aquele Plutinho, eu gosto muito do desenho do Pluto, do Mickey. Sou fã do Pato Donald. Adoro, amo, sou apaixonada pelo Pato Donald. E aí, nos desenhos, principalmente do Pluto, aparecia o Pluto anjinho e o Pluto capetinha. No Tom e Jerry, aí percebi que já não fazem mais desenhos como antigamente. E aí eu comecei a perceber que Jesus foi sábio em falar por parábolas. Porque cada hora que a gente pensa nessa parábola, quanto mais a gente vai pensando, melhor vai sendo o entendimento. E mais fácil vai ficando alimentar o lado bom, o lobo bom. Porque ser ruim dá trabalho. Ser bom é mais fácil. Você precisa se corrigir internamente. Porque a gente tem mania de querer corrigir os outros. Tem um ditado espírita no Evangelho, uma parte de um capítulo, que diz assim, que antes que você tira o cisco do olho do seu amigo, você tem que tirar a trave que tá no teu. Porque quando você aponta o dedo para alguém, tem 4 apontando para você de volta. Quer dizer que você é pior 4, vamos colocar assim. Você é pior 4 vezes mais naquele defeito que a pessoa que você está comentando. Mas é difícil ser bom. Por isso que a gente demora para evoluir. E por isso que a gente tira das coisas, a gente sai do prumo com facilidade. Comprar é muito bom. E tem um monte de coisa fútil para comprar.
Gastar dinheiro com futilidade. Para ajudar o próximo, não. Mas para comprar um par de sapato novo, tem. É difícil, gente, fazer escolhas. E é difícil você perceber as escolhas. Eu ouvi o primeiro vídeo que eu gravei pro canal há 2 anos atrás. Nossa! É uma diferença dantesca da forma como eu pensava naquela época e da forma que eu penso hoje. Graças a Deus, para melhor. Eu aprendi que eu tenho que mudar a mim, não aos outros. Porque o livre-arbítrio é individual. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em nos melhorar. E não aos outros. E para isso, a gente tem que ir em busca da estrada que leva à luz. Namastê.